Pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o dimensionamento de um circuito pelo critério de curto-circuito. Vamos lá! Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é o item 62612. Ele vai falar o seguinte pra gente, que a seção dos condutores deve ser determinada de forma que sejam atendidos, no mínimo, tá? No mínimo, estes critérios aqui. E aí a gente vai trabalhar com a capacidade de condução de corrente, a proteção contra sobrecargas, a proteção contra curtos-circuitos, a proteção contra choques elétricos, limites de queda de tensão e seção mínimas. Isso significa o seguinte, toda vez que eu vou dimensionar um circuito no meu projeto elétrico, eu tenho que considerar e analisar todos esses critérios para dimensionar a seção do meu condutor, ou seja, para definir se meu cabo vai ser de 2,5 mesmo, se vai ser de 4 milímetros mesmo, se vai ser de 6 milímetros, se vai ser de 10 milímetros e assim por diante. Eu tenho que considerar todos esses critérios. Hoje no nosso vídeo a gente vai pensar e analisar este critério aqui, proteção contra curtos-circuitos e solicitações térmicas. Como que eu faço essa análise para definir que este curto-circuito e com esse disjuntor que eu vou trabalhar é suficiente para a seção do meu condutor? A análise é justamente essa. Então vamos lá. A gente vai definir isso no item 53552. Ele vai falar o seguinte para a gente, ó. A integral de Joule que o dispositivo deixa passar deve ser inferior ou igual à integral de Joule necessária para aquecer o condutor desde a temperatura máxima de serviço até a temperatura de limite de curto-circuito. Os cabos ele tem uma temperatura de limite de curto-circuito e ele tem uma temperatura máxima para serviço contínuo, ou seja, aquele condutor, né, no funcionamento ele tem uma temperatura máxima para serviço contínuo e uma temperatura máxima que ele suporta em um curto-circuito. Tá certo? A ideia aqui nesse processo é justamente pensar o seguinte, o quanto de energia, né, quando a norma fala integral de Joule, é a energia que esse disjuntor deixa passar. Integral de Joule é a energia que o cabo suporta em um curto-circuito e ela vai estar ligada à temperatura máxima de limite de curto-circuito. E a ideia dessa análise, deste cálculo que ela traz para a gente, é justamente isso. A energia que o disjuntor deixa passar em um curto-circuito tem que ser menor ou igual à energia que o cabo suporta. Se isso acontecer, o cabo que eu dimensionei até agora está correto. É importante sempre a gente lembrar o seguinte, que nesse passo a passo de dimensionamento da capacidade de condução de corrente, apliquei o critério da capacidade de condução de corrente e apliquei o critério da proteção contra sobrecargas, eu tenho duas informações importantíssimas. Eu tenho a primeira informação da seção do condutor e eu tenho a segunda informação do disjuntor que vai ser essa proteção desse circuito. Então, neste primeiro critério, considerando componente harmônico, considerando capacidade de condução de corrente, eu tenho qual vai ser a seção do condutor, se vai ser um cabo de 4, se vai ser um cabo de 10, se vai ser um cabo de 16. E no segundo critério, eu tenho aqui o critério de sobrecargas. Eu já defino qual vai ser o meu disjuntor. Quando eu tenho essas duas informações, eu consigo validar o meu disjuntor e o meu cabo através da proteção contra curtos-circuitos. Tá? Então, na hora de eu fazer o dimensionamento da 5410, eu tenho que seguir o passo a passo da norma, que é o que muita gente não faz. Tem gente que vai dimensionar um circuito e já começa pelo critério de queda de tensão. O critério de queda de tensão ele valida a seção do condutor. Será que com essa seção de 4 milímetros eu estou dentro dos limites de queda? Então, aqui nesses primeiros duas alíneas, eu consigo definir qual que é a seção do meu condutor já e qual que é o meu disjuntor. Depois disso, eu defino, através da seção do disjuntor, que eu preciso dessas duas informações, a minha proteção contra curtos-circuitos. Eu faço justamente esta análise aqui. A ideia é a energia que o disjuntor deixa passar. Ocorre o curto-circuito máximo naquele ponto. A energia que o disjuntor deixa passar tem que ser menor ou igual à energia que o cabo suporta. Dessa forma, né, o disjuntor sempre vai deixar passar uma energia, só que essa energia ela tem que ser suficientemente suportável para o cabo. Porque a ideia é que este condutor não gere um incêndio, este condutor não tenha problemas mecânicos.
em um curto-circuito e que o disjuntor consiga suportar esse curto-circuito. Então essa é a análise que a gente faz, né, neste critério de curto-circuito. Só que para isso eu preciso ter já a seção do condutor e qual disjuntor eu vou utilizar nos outros dois critérios. Por isso que eu tenho que seguir os meus critérios totalmente no passo a passo. E aqui eu trouxe a fórmula simplificada, porque essa fórmula simplificada é justamente a resolução desta integral aqui, porque muita gente olha a integral e acaba achando complicado. Mas a integral de dt, né, a integral de um intervalo de tempo, ela é o tempo, né? Então a integral de dt é justamente o t, é essa integral resolvida. E este i ao quadrado é simplesmente uma constante da minha integral. Então a integral do tempo de 0, né, até um limite de tempo em que o disjuntor vai atuar, que é justamente o tempo em que o disjuntor vai atuar, ela tem que ser menor, isso aqui é a energia, ela tem que ser menor ou igual que a energia que o cabo suporta neste curto-circuito especificamente, tá certo? Então, I é a corrente de curto-circuito presumida simétrica em amperes, valor eficaz, e T é a duração desse curto-circuito em segundos. Ou seja, essa duração vai vir de quem? Do meu disjuntor. O máximo que o meu disjuntor vai suportar de tempo até fazer a atuação dele. Então tem que ser justamente a atuação do meu disjuntor naquele curto-circuito específico que eu estou calculando, né? Então observe que eu preciso ter informações aqui do quê? Eu preciso ter informações de qual que é o nível de curto-circuito, isso precisa ser calculado. Qual que é o nível de curto-circuito, aonde está aquele disjuntor, né? Isso tem que ser calculado previamente. Eu preciso ter informação de, neste nível de curto-circuito, em quanto tempo esse disjuntor vai atuar. Eu preciso ter a informação da minha constante K, isso é tabelado no 5410, vou mostrar para vocês. E eu preciso ter informação de qual que é a minha seção deste condutor. Além dessas informações, eu preciso ter a informação de qual que é a corrente nominal do meu disjuntor previamente, tá? Que vai me ajudar justamente na definição do tempo que esse disjuntor vai atuar. Então vamos lá para um exemplo para a gente conseguir entender mais. Vamos supor que a gente tem um nível de curto-circuito de 4,64 kA. Você foi lá e dimensionou o nível de curto-circuito no ponto em que aquele disjuntor está. É muito importante a gente prestar atenção nisso. É no ponto em que o disjuntor está, neste caso. Não é no ponto de carga do circuito. Então, no ponto que o meu disjuntor está, o nível de curto-circuito deu 4,64 kA. A seção do meu condutor, que chega do quadro, é de 35 milímetros quadrados. Vamos supor que eu estou definindo aqui pelo critério de curto-circuito o disjuntor geral, né? O curto-circuito no âmbito geral da minha proteção. Então a seção do meu condutor, que chega no quadro, é de 35 milímetros quadrados de PVC 70 graus. Lembrando que eu tenho que fazer isso em todos os circuitos no meu projeto elétrico, tá? O disjuntor geral é de 100 ampere curva C no meu projeto. 100 ampere curva C é um mini disjuntor, tá certo? Eu ainda estou na faixa do mini disjuntor. Se eu tiver, Moacir, um disjuntor caixa moldada, eu tenho que analisar a curva do disjuntor caixa moldada especificamente, porque ele não entra mais nos critérios de curva C, curva B, curva D, né? Curva C, curva B, curva D, aí já são critérios do mini disjuntor, já são curvas do mini disjuntor. Neste caso aqui é um mini disjuntor, né? Então, curva C. Nível de curto-circuito 464, cabo 35 milímetros quadrados, disjuntor geral 100 ampere, curva C. Qual que é o objetivo? Verificar se a energia que o disjuntor deixa passar em um curto-circuito é menor que a energia que o condutor suporta. Se isso ocorrer, tá tudo certo com a seção transversal deste cabo neste nível de curto-circuito, percebe? Ó, vai estar tudo certo. Seção, eu posso manter a seção para este nível de curto-circuito. Ele vai suportar bem com esse disjuntor aqui, né? E essa é a ideia do critério de curto-circuito. Essa é a análise que tem que ser feita. Então vamos lá, já resolvida a nossa integral de 0 a t, né? A integral de 0 a t de dt é o tempo justamente de atuação desse disjuntor. Aí a gente já tem o nível de curto-circuito calculado previamente, falta algumas informações, né? Como é que a gente descobre o tempo aqui de atuação desse disjuntor? O tempo vai ser 0,01 segundos. Como que você sabe disso, Márcio? Ó, a corrente do meu disjuntor, ela não é 100 ampere? O nível de curto-circuito não é 4.640? Se você pegar 4.640 e dividir por 100, você vai ter o quê? 46,4.
vezes a corrente nominal desse disjuntor. Ou seja, você vai estar bem na frente aqui desse 30 vezes a corrente nominal. Você vai estar para cá, ó. Ou seja, a atuação desse curto-circuito é 40 vezes a corrente nominal. Ele tem que atuar em 0,01 milissegundos. Né? 0,01 segundos aqui neste caso. Então, aqui neste caso, eu tenho 46 vezes a corrente nominal nesse curto-circuito. Ele vai atuar em 0,01 segundos. Né? Então, meu tempo de atuação é 0,01 segundos. Se eu tivesse aqui, neste caso, um tempo de atuação que tivesse aqui 10 vezes a corrente nominal, né? Ou tivesse em menos vezes a corrente nominal, esse valor de tempo talvez poderia ser mudado. Mas aqui a gente tem 46 vezes a corrente nominal. Então ele atua de forma que a gente chama de instantânea. Não chega a ser instantâneo porque a gente tem um tempo ainda, né? Então a gente tem 0,01 segundos de atuação quando ocorre este curto-circuito. A ideia é, ocorreu o curto-circuito, em quanto tempo ele vai atuar? Olha na tabela de curvas, no gráfico de curvas. Então ele vai atuar em 0,01 segundos. Né? E aí a gente tem que definir também qual que é a minha constante K deste condutor, né? Então a gente vai olhar isso na tabela 30 da NBR 5410, onde a gente tem os valores de K para condutores com isolação PVC, EPR e XLPE. Como eu falei para vocês, o nosso condutor é de PVC, então eu estou especificamente nesta faixa aqui. O meu condutor ele é de 35 milímetros quadrados, então eu estou nesta faixa aqui. Ele é de 70 graus, né? E 160 graus para nível de curto-circuito. Perfeito. Ele é um condutor de cobre, então a minha constante é 115. Né? Essa é a análise que a gente faz. Então a minha constante é 115 aqui na tabela 30 também consultado. Então eu já tenho aqui qual que é o nível de curto-circuito. Através do nível de curto-circuito eu já tenho o tempo de atuação deste nível de curto-circuito do meu disjuntor, né? E aí eu tenho a minha constante K da minha seção, da minha isolação do meu condutor. Agora é só jogar na fórmula e comparar as energias que vão ser calculadas aqui, tanto a energia do cabo quanto a energia que o disjuntor vai deixar passar, né? Lembrando que a seção do meu condutor é de 35 milímetros quadrados. Daí a gente vai para a nossa fórmula. Eu vou pegar aqui a minha corrente de curto-circuito, 4.640 elevado ao quadrado, vezes 0,01, que é o meu tempo de atuação nessa corrente de curto-circuito. Tem que ser menor ou igual a 115 ao quadrado, que é a minha constante, vezes 35 ao quadrado, que é a minha seção transversal do meu cabo, calculada previamente nas duas outras, meus dois outros pontos de análise de cabo, né? Que a NBR 5410 pede para a gente. Daí a gente tem aqui, neste cálculo, como a gente vai ter números muito grandes, tanto aqui quanto aqui, eu sempre procuro deixar na mesma base, né, de potência. Então aqui eu deixei 0,215 e 16,2, porque eu posso cortar isso aqui na equação e eu simplesmente ter 0,215 é menor ou igual a 16,2, ou seja, a energia que o disjuntor está deixando passar é bem menor que a energia que o meu condutor suporta. Logo, este condutor está ideal para este curto-circuito de 4.600 e pouco ampere, né? Então, neste caso aqui, a energia que o disjuntor está deixando passar é bem menor que a energia que o cabo suporta. Então, está tudo ok neste caso. Moacir, se não estivesse ok, o que deveria ser feito? Bom, isso aqui a gente não muda. O nível de curto-circuito a gente não consegue mudar, né? A gente consegue mudar, por exemplo, a corrente do meu disjuntor. Neste caso, não vai fazer tanta diferença. E aí, o que a gente poderia fazer? Aumentar a minha seção do meu condutor. Porque se aumenta a seção do meu condutor ou muda este condutor de PVC para XLPE, isso pode ser mudado e aí pode ser alterado aqui neste caso, porque neste caso o XLPE ele vai ter mais resistência aí ao curto-circuito. Então aqui, se caso isso não seja validado, eu posso mudar a seção do meu condutor. Por isso que é bastante importante eu ter calculado a minha seção nos outros dois critérios. Porque aí, neste caso aqui, se esse critério não for atendido, eu tenho que mudar a minha seção, tá certo? Curto-circuito não tem como mudar. Então, aí eu mudo a minha seção do condutor, né? Conclusão, a energia que o disjuntor deixa passar é muito menor do que a energia que o cabo suporta. Logo, em um curto-circuito, o cabo está protegido, tá? Se não tivesse validado isso, o cabo não estaria protegido, eu aumentaria a seção do meu condutor, né? Basicamente, essa seria a lógica deste processo,
no dimensionamento pelo critério de curto-circuito. Muito bem, espero que você tenha entendido como utilizar o critério de curto-circuito para dimensionar um condutor, tá? E eu espero que você comece a aplicar isso nos seus projetos elétricos também. Se você entendeu, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, tem um botãozinho de compartilhar, clica nesse botãozinho, ele vai gerar um link, compartilha esse vídeo também no WhatsApp, deixa o seu comentário e a sua sugestão para os próximos vídeos. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.